Olha só, quando a gente fala em colesterol alto, a gente pensa imediatamente em adultos. A gente não imagina crianças e adolescentes com colesterol, não é mesmo? Mas você sabia que esses pequenos, as crianças, podem apresentar essa condição? Para falar mais sobre esse assunto e como prevenir também, nós estamos recebendo aqui a médica endocrinopediatra. Que nome grande, mas é importante. Marília Barbosa, está tudo bem, doutora? Tudo bem, endocrinopediatra, é isso? Uhum. Tá tudo bem com a senhora? Tudo bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Todos. Eu não imaginava, criança e adolescente tem colesterol? Tem. Até as crianças pequenininhas podem ter colesterol alto. É muito comum, hoje em dia, com acesso à informação, à mídia, à internet, os pais estão mais orientados, então, né, eles procuram mais os médicos para poder fazer check-up e a gente tem se descoberto muito essa condição cada vez mais na criança jovem também. Só descobre no check-up, naquele exame. Exame de sangue, não é isso? A grande maioria das vezes, sim. Quando tem algumas condições mais graves, pode apresentar no exame físico. Mas eu não diria para esperar chegar nessa situação, que são alguns nódulos de gordura na pele. Mas aí já está numa situação muito mais avançada e uma condição mais grave também. Doutora, o bebezinho também já pode ter colesterol alto? Pode sim, se for uma condição genética, na grande maioria das vezes associada, pode ter desde bebezinho, lactente, que a gente chama, as crianças menores de 1 ano, né? Isso então é olhar para a família e ver se alguém tem colesterol alto. Sim, é o principal fator que nós precisamos ficar atentos, é a hipercolesterolemia familiar. Né? Então, os pais que têm já, sabidamente, o colesterol alto, ali maior de 240, os avós também são parentes de primeiro grau que temos que ter atenção com o colesterol deles. Sim. Pacientes que têm familiares que tiveram uma morte súbita ou até mesmo familiares que tiveram doenças cardiovasculares, seja ela o infarto, AVC, o derrame, precisa também estar bem atentos nessa condição. Porque quando a gente fala também em colesterol, a gente pensa muito na questão da alimentação, né? Com certeza, que também está associado. Nós não podemos, com certeza, deixar isso de lado. Hoje em dia, com um grande aumento do número de casos de obesidade, o colesterol também está diretamente associado com o excesso de peso dessas crianças. Doutora, a criança e o adolescente, quando a pessoa descobre, a família descobre que ela tem colesterol alto, qual é o tratamento? Primeira coisa, mudança do estilo de vida. Sim. Os hábitos, com certeza, é o principal fator determinante do colesterol alto. E também, em algumas situações, quando tem fator de risco na família, quando são valores muito elevados de colesterol ou triglicérides, que é uma outra porção de gordura que está na corrente, no sangue, na corrente sanguínea da pessoa, nós também nos valemos de tratamento medicamentoso. Aí depende de cada caso, da idade do paciente e o que está disponível para a gente. Aí ela toma medicamento? Sim. Agora, ela vai ter que fazer isso pro resto da vida ou não? Nós vamos acompanhando. Se for uma hipercolesterolemia familiar de caráter genético, é bem provável que esse tratamento seja, né, para o resto da vida, sim. E se não cuidar a tempo, não descobrir logo no começo? A gordura, né, no sangue, ela tem... Eu costumo fazer uma alusão, Jordevar. É como se fosse, dentro de nós, é como se fosse um rio. Os pais podem pensar dessa forma. No rio, quando está muito poluído, vai, né, na borda, nas margens do rio, vai acumulando ali sujeira. E na nossa corrente sanguínea é a mesma coisa. Então, quanto mais limpo uma alimentação saudável, melhor, né, para não ir acumulando sujeira lá dentro. Com o passar do tempo, se vai acumulando gordura dentro do sangue, das artérias, essa gordura pode vir a entupir esses vasos, que é onde tem o infarto, não chega o sangue ali para o coração por conta do excesso de gordura ali naquele vaso. Quando a gente vê uma pessoa mais jovem tendo um infarto, pode ser essa uma das causas? Pode sim. Provavelmente está associada a uma história familiar que foi deixado passado batido aí. Ou seja, sabe? Ninguém percebeu isso ao longo da vida. Então, o conselho que a senhora daria, então, é fazer o exame, sempre? Hoje, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela orienta a triagem. Então, nós devemos nos valer de algumas idades. Por exemplo, no início da vida, não tem indicação. Nos 2 primeiros anos, você não tem indicação de fazer exame de rotina, de dosagem de colesterol. Correto. Dos 2, por exemplo, até os 8 anos de idade, aí os pais que têm uma história familiar, os avós, né, com essa história de morte súbita, de AVC, de derrame, diabetes, então
também aí a gente tria. Então depende de cada caso. Então o conselho que eu daria é: estejam em dia com as consultas de rotina com o pediatra, porque ele vai conseguir orientar direitinho os pais. E doutora, hoje a gente percebe que, por exemplo, principalmente as crianças se alimentam muito mal, né? Comem muita besteira, fazem pouco exercício físico, muito no computador, no celular. Quer dizer, isso tudo é um agravante, né? Com certeza. A alimentação, os ultraprocessados, excesso de açúcar, de gordura, eles também vão estar ali correndo dentro do sangue da criança. E isso, a longo prazo, vão ter essas consequências que a gente comentou aqui, dessas doenças crônicas. Então, com certeza, a falta de atividade física, o excesso, o sedentarismo, o excesso de telas e essas fast foods, que são os ultraprocessados, que são alimentos de rápido acesso, os empacotados. Né? Então, com certeza, isso prejudica muito. Eu até queria que a senhora falasse mais, assim, por exemplo, porque tem mãe que refrigerante está liberado, aquela coisa toda. O que não é bom passar para a criança se alimentar até os 10 anos? Os industrializados mesmo, né? Refrigerante, tem muito danoninho, pacotinhos, tudo que desempacota não é bom. Então a gente pede para os pais evitarem mesmo. Sei que na correria do dia a dia, Jordevar, fica muito difícil para os pais, na rotina corrida, ter uma alimentação saudável. E eu costumo lá no meu consultório dar dica para os pais mesmo. Tenta preparar no final de semana. Organiza a semana, né, naqueles 2 dias ali. E aí vai colocando uma rotina que ajuda muito na saúde dessas crianças. Tá certo. Doutora Marília Barbosa, obrigado pela entrevista, pelas dicas. Volte mais vezes. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui com vocês.